Você já se sentiu invisível, como se seus esforços e palavras não tivessem impacto nas pessoas ao seu redor? Como se algo sem razão aparente impedisse que os outros lhe dessem o respeito que você merece. A falta de respeito dói, nos faz duvidar de nós mesmos e, com o tempo, pode afetar profundamente nossa autoestima e até mesmo a forma como nos percebemos. O respeito perdido não apenas afeta nossos relacionamentos, mas também vai pouco a pouco desgastando nossa paz e confiança. E quando você não conhece a razão, essa sensação de impotência se transforma em uma sombra que te acompanha a cada passo, deixando você questionando seu valor e suas ações. Mas há uma saída. Hoje vou te mostrar as 9 razões ocultas que podem estar sabotando sua imagem sem que você perceba. Desde a falta de autenticidade até o poder da palavra cumprida, você descobrirá como pequenas atitudes podem fazer toda a diferença entre ser ignorado e ser valorizado. Fique até o final, pois compartilharei um conselho crucial que transformará completamente a forma como você é percebido. Pode ser que esta seja a chave para recuperar o respeito e a segurança que você tanto deseja. Em um mundo onde tantas vozes distraem, este espaço busca ajudá-lo a se conectar consigo mesmo. Se valoriza essa oportunidade e quer inspirar outros a descobrir sua força interior, curta e inscreva-se. Cada clique nos ajuda a levar essa sabedoria estoica mais longe. Sem mais, vamos começar. Razão 1. A arrogância excessiva. Quando o ego fala mais alto que você já sentiu que alguém, sem dizer explicitamente, acha que o mundo deveria girar ao seu redor? A arrogância exagerada tem esse efeito. Cria uma barreira invisível, mas poderosa, entre você e os outros. Imagine participar de uma reunião ou jantar e alguém começar a falar como se cada palavra que dissesse fosse uma verdade inabalável. Para quem observa, essa atitude não só é irritante, mas também pode se tornar sufocante. E este é apenas o primeiro passo para a perda de respeito dos outros. Quando alguém age com arrogância, projeta a ideia de que sua experiência e perspectiva são as únicas que importam. Mesmo que não expresse isso abertamente, o arrogante tende a interromper, falar em excesso e minimizar as opiniões dos outros, demonstrando uma total falta de humildade e abertura. Segundo estudos da Universidade de Michigan, a arrogância não apenas afeta os relacionamentos pessoais, mas também pode ter um impacto negativo no desempenho profissional. O estudo descobriu que aqueles que superestimam suas próprias habilidades tendem a tomar decisões arriscadas sem medir as possíveis consequências. Isso pode levar a erros graves que afetam tanto a reputação profissional quanto o respeito que recebem de sua equipe ou ambiente. Diferença entre confiança e arrogância. É comum confundir confiança com arrogância. A confiança tem um efeito positivo, como um aroma agradável que atrai aqueles que estão por perto. A arrogância, no entanto, é como aplicar esse aroma em excesso. Em vez de atrair, repele. A pessoa confiante não precisa afirmar constantemente sua superioridade, nem exibir suas conquistas para se sentir valorizada. A pessoa arrogante, por outro lado, constantemente busca maneiras de se exibir, esperando reconhecimento em cada interação. Por exemplo, imagine um chefe que serve um prato sem sequer experimentá-lo, convencido de que sua habilidade é tão elevada que não precisa de verificações. Quando o prato acaba insípido ou mal preparado, o chefe arrogante fica surpreso e pode até culpar os ingredientes ou a equipe. É nessa falta de humildade que se perde o respeito, pois o verdadeiro respeito se constrói a partir da humildade e do aprendizado contínuo. Sinais de que a arrogância está dominando você. Interrupções constantes. Quando você se encontra constantemente interrompendo os outros, acreditando que o que tem a dizer é mais importante, é um sinal de alerta. 2. Incapacidade de aceitar correções. Se você tende a reagir mal quando alguém sugere uma melhoria ou aponta um erro no seu trabalho, pode estar caindo na armadilha da arrogância. 3. Evitar desculpas ou agradecimentos.
A arrogância muitas vezes leva à crença de que pedir desculpas ou agradecer é desnecessário, quando na realidade, esses são os atos que constroem respeito e apreço mútuo. Quarta, busca constante de reconhecimento. Você precisa que os outros validem suas conquistas constantemente? A arrogância, neste caso, se traduz em insegurança encoberta. Como combater a arrogância com humildade? A humildade não significa minimizar suas conquistas ou habilidades. Significa reconhecer que sempre há espaço para melhorar e que cada pessoa pode nos ensinar algo valioso. A filosofia estoica, em particular, sugere que uma vida significativa não depende do reconhecimento externo, mas do crescimento e desenvolvimento internos. Marco Aurélio, um dos mais reconhecidos filósofos estoicos, enfatizava a importância de lembrar nossa própria vulnerabilidade e de viver com gratidão, não com presunção. Um exercício prático é que, sempre que sentir a necessidade de exibir ou destacar algo sobre si mesmo, reserve um momento para refletir. Esta é a melhor maneira de agregar valor à conversa ou ao ambiente. Você pode começar a praticar a humildade valorizando as conquistas e habilidades dos outros, em vez de focar apenas nas suas. Com o tempo, perceberá que essa atitude não só o torna mais respeitado, mas também mais querido e valorizado pelos demais. Conclusão: a grandeza não se anuncia em gritos. O respeito genuíno não se ganha com uma lista interminável de conquistas, nem com uma exibição constante de superioridade. Ele é construído com autenticidade, humildade e respeito pelos outros. A verdadeira grandeza não precisa ser anunciada, como dizia C.S. Lewis. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Quando conseguimos compreender e aplicar essa ideia, não apenas criamos relações mais genuínas, mas também desenvolvemos uma segurança que não depende de aplausos, mas da tranquilidade de saber que estamos agindo de acordo com nossos valores. Razão 2. Negatividade crônica. O efeito de um pensamento em ciclo. A negatividade é como um chiclete grudado no sapato. A princípio, é apenas um incômodo, mas quanto mais você caminha com ele, mais ele se espalha, afetando cada passo. A negatividade crônica não afeta apenas seu estado emocional, mas também a maneira como os outros o percebem, tornando-se um repelente social. Imagine que, em cada interação que tem, você vê o copo meio vazio. Aos poucos, as pessoas ao seu redor começam a se afastar, não por maldade, mas porque estar constantemente rodeado de pensamentos negativos é cansativo. Estudos da Universidade de Stanford mostram que pensamentos negativos contínuos aumentam os níveis de cortisol, um hormônio relacionado ao estresse que pode levar a problemas de saúde física e mental, desde hipertensão até ansiedade. É como se sua mente fosse um disco riscado, repetindo uma melodia triste que afeta todos os aspectos de sua vida. O efeito da negatividade em seus relacionamentos. A negatividade crônica pode transformar o ambiente em algo pesado, afetando a forma como os outros se sentem ao seu redor. Isso não significa que expressar preocupações ou falar sobre problemas seja ruim. O problema surge quando só se consegue ver as dificuldades e nunca as soluções. Pensamentos negativos se tornam um obstáculo para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Como romper o ciclo da negatividade? O psicólogo Martin Seligman, conhecido como o pai da psicologia positiva, desenvolveu uma técnica chamada ABC para ajudar a desafiar esses padrões de pensamento negativos. A. Adversidade. Identifique a situação que está incomodando ou preocupando você. B. Crenças. Examine as crenças negativas automáticas que surgem em sua mente. São racionais? C. Consequências. Observe como esses pensamentos afetam seu humor e suas ações. Este processo ajuda a identificar e desafiar pensamentos automáticos, dando-lhe a chance de reescrever o roteiro de seus pensamentos. Imagine que é como editar seu próprio filme mental. Se não gostar de uma cena, simplesmente a corrija e faça a narrativa mudar para algo mais construtivo. O desafio dos 21 dias sem reclamações.
Outra técnica que você pode experimentar é o desafio dos 21 dias sem reclamações, criado pelo escritor e palestrante Will Bowen. A ideia é simples. Cada vez que reclamar, troque uma pulseira de pulso. O objetivo é passar 21 dias sem mudar a pulseira, o que parece fácil, mas muitas pessoas levam meses para completar o desafio. Este exercício revela o quanto o hábito de reclamar está profundamente enraizado e como, com um pouco de esforço, podemos transformá-lo. Reavaliando o valor do pensamento positivo na filosofia estoica. A filosofia estoica nos lembra que, no fim, não são os eventos externos que nos afetam, mas nossas interpretações deles. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Essa mentalidade nos permite ver os desafios como uma parte inevitável da vida, e não como uma tragédia. Ao adotar essa abordagem, somos capazes de controlar nossas respostas, sem permitir que pensamentos negativos arruinem nossa paz interior e nossos relacionamentos. Razão 3. Falta de empatia. O antídoto para um relacionamento saudável. A falta de empatia é como um sinal de alerta em nossos relacionamentos. Se não conseguimos sintonizar com os sentimentos daqueles ao nosso redor, estamos construindo muros em vez de pontes. Pense em uma situação cotidiana. Você teve um dia péssimo, desde o trânsito até uma reunião ruim no trabalho, e ao chegar em casa, busca apoio, mas seu parceiro responde: bem, todos nós temos dias ruins, supere isso. Essa resposta pode fazer com que, em vez de consolo, você sinta a tentação de fechar a porta emocionalmente e se distanciar. A empatia é o óleo necessário no motor dos relacionamentos. Sem ela, tudo começa a desgastar e, eventualmente, se rompe. Treinando o músculo da empatia. Nem todos nascemos com a mesma capacidade empática, mas felizmente, como um músculo, a empatia pode ser desenvolvida com prática constante. Da próxima vez que alguém compartilhar uma dificuldade com você, tente ouvir sem interromper e sem se apressar em dar soluções. Às vezes, apenas ouvir e dizer algo como: deve ser realmente complicado. Como você se sente sobre isso? Pode fazer uma grande diferença na forma como essa pessoa o percebe. Este simples ato de escuta ativa fortalece os relacionamentos e gera um espaço seguro para que os outros expressem suas emoções. Se você chegou até aqui, está pronto para recuperar o respeito que merece. Inscreva-se e comente: sou digno de respeito, para reafirmar seu compromisso com uma vida de integridade e autenticidade. Este é apenas o primeiro passo para uma versão de você que inspira e projeta segurança. Ao chegar à sexta razão, você descobrirá uma mudança crucial que redefinirá como é percebido. Não perca. Pode ser a peça que faltava no seu caminho para o respeito e a força pessoal. Continuamos. Razão 4. A inconstância, o sabotador silencioso da confiança. A inconstância em um relacionamento é como tentar construir um castelo de cartas em meio a uma tempestade. Basta uma leve brisa para que tudo desmorone. Todos nós já conhecemos alguém que em um dia se mostra próximo e solidário, prometendo ajuda em projetos ou compromissos, mas depois desaparece quando mais precisamos. Esse tipo de comportamento não é apenas frustrante, mas também corrói a confiança de forma silenciosa. As pessoas precisam saber que podem contar com você, e cada vez que você quebra um compromisso, envia uma mensagem clara: você não é alguém em quem se pode confiar. A importância da estabilidade nos relacionamentos. Os seres humanos são criaturas de hábitos. Buscamos estabilidade e previsibilidade, necessidades tão básicas quanto encontrar abrigo nos tempos antigos. De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, a consistência nos relacionamentos interpessoais é um dos pilares mais importantes para construir e manter a confiança. Sem essa base, o resultado é um isolamento progressivo. A confiança é o elo invisível que une as pessoas, e sem ela, os relacionamentos tornam-se frágeis e pouco duradouros. Por que a inconstância é tão danosa?
Pense na inconstância como um fluxo de promessas vazias. Parece atraente à primeira vista, mas quando se aprofunda, não há substância que sustente essas palavras. A confiança é um recurso que se acumula com cada ato de compromisso cumprido e a inconstância interrompe esse processo. É como convidar alguém a subir em um barco ancorado em uma tempestade, sem garantia de que chegarão a um destino. Exercício de consistência, pequenos passos, grandes resultados. Frequentemente, a constância não é alcançada com grandes compromissos da noite para o dia, mas por meio de pequenos passos sustentados ao longo do tempo. Se você se compromete a fazer uma chamada semanal com um amigo, cumpra essa promessa sempre. Se decide trabalhar em um projeto conjunto, garanta que cumprirá as partes acordadas. Como bem disse Bruce Lee, eu não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas aquele que praticou um chute 10.000 vezes. Essa frase ilustra que a repetição e a constância constroem habilidades, mas também relacionamentos baseados na confiança. Construindo sua reputação como alguém confiável. Ser constante não só melhora os relacionamentos com os outros, mas também fortalece sua imagem pessoal. Cada ato de constância é um tijolo que adiciona firmeza à sua reputação. Assim como ninguém gostaria de atravessar uma ponte que poderia desabar a qualquer momento, poucos se sentem seguros ao lado de alguém que não respeita sua própria palavra. No final do dia, cumprir seus compromissos é o melhor investimento em seus relacionamentos e em sua própria reputação. Lembre-se, a constância em seus relacionamentos e compromissos não só o torna mais respeitado, mas também permite construir uma rede de pessoas que estarão dispostas a apoiá-lo quando precisar. Razão 5. A falta de integridade. O vínculo secreto com a confiança. Imagine que você está em um restaurante. O prato que trazem tem uma apresentação impecável, o aroma é delicioso, mas ao provar, tem gosto de papelão. Esse é o efeito da falta de integridade em uma pessoa. Tudo pode parecer perfeito por fora, mas no seu interior, algo essencial falha. A integridade é aquela qualidade que une o que dizemos, pensamos e fazemos. E assim como uma base sólida para um edifício, sua ausência nem sempre é visível, mas com o tempo faz tudo desmoronar. Sem integridade, nossos vínculos tornam-se fachadas vazias, porque a integridade é fundamental para construir relações fortes. A integridade não é algo que se ostenta, mas é evidente na forma como agimos quando ninguém está observando. Estudos da Universidade de Harvard mostraram que, em lugares onde se promove uma cultura de integridade, os funcionários não só se sentem mais satisfeitos, mas a empresa obtém maiores benefícios. Isso ocorre porque a integridade cria um ambiente de transparência e confiança, elementos essenciais para qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. Os efeitos da falta de integridade. A ausência de integridade é como um veneno lento. Pode parecer irrelevante no início, mas com o tempo, seu impacto negativo se estende, afetando todas as áreas de nossa vida. Mentir, enganar ou falar mal de outras pessoas são atos que corroem a confiança e o respeito. Assim como um relacionamento é construído com pequenas ações que constroem um vínculo sólido, a falta de integridade é uma acumulação de pequenas traições à nossa própria palavra e à confiança dos outros. Integridade, a harmonia entre pensamento, palavra e ação. Como disse Gandhi, a felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Integridade significa alinhar esses aspectos. Isso implica tomar decisões que podem ser difíceis no curto prazo, mas que fortalecem nossa reputação e nossa paz interior a longo prazo. Agir com integridade é escolher o caminho certo, mesmo quando é difícil, sabendo que as pequenas decisões diárias constroem a percepção que os outros têm de nós e a autoimagem que carregamos dentro de nós. Como praticar a integridade? Praticar a integridade implica começar com ações simples. Da próxima vez que se deparar com uma decisão, reflita sobre se suas palavras, pensamentos e ações estão alinhados.
Se sentir a tentação de tomar o caminho mais fácil às custas de sua própria ética, lembre-se de que a integridade tem um valor superior. Como alguém que constrói uma casa sobre bases firmes, haja com transparência, compromisso e autenticidade. O respeito que você conquista de si mesmo e dos outros será o resultado natural. Razão 6. A falta de responsabilidade. O peso da inação e as consequências. A falta de responsabilidade pode ser uma das atitudes mais corrosivas em qualquer ambiente social. Imagine que você está em um projeto em grupo onde cada pessoa tem um papel crucial para o sucesso da equipe. No entanto, um dos membros sempre tem uma desculpa. O trânsito estava terrível. Não entendi as instruções. Ou, não foi culpa minha, algo imprevisto aconteceu. Essa falta de responsabilidade pessoal não apenas impede o progresso coletivo, mas, com o tempo, corrói a confiança que os outros depositam nessa pessoa. Ser responsável significa assumir um papel ativo na própria vida, enfrentando tanto os sucessos quanto os fracassos sem procurar a quem culpar. Mas por que é tão difícil assumir esse compromisso? A resposta está em nossa tendência de evitar o desconforto que a autocrítica pode trazer. Admitir um erro nos obriga a confrontar nossas limitações e a fazer mudanças, o que exige esforço e força de vontade. Um estudo da Universidade de Stanford destaca que as pessoas que assumem a responsabilidade por suas ações têm uma maior probabilidade de sucesso tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Isso ocorre porque, ao reconhecer e aprender com seus próprios erros, cada experiência se torna uma oportunidade de crescimento. Essa abordagem nos dá controle sobre nossas decisões e, ao mesmo tempo, transmite uma mensagem clara aos outros sobre nossa integridade. A falta de responsabilidade, por outro lado, é como construir um muro de desculpas que o isola do progresso. Imagine que você está diante de um obstáculo importante. Se optar por culpar as circunstâncias, permanecerá parado no mesmo lugar. No entanto, ao assumir a responsabilidade, você tem a oportunidade de superar esse obstáculo e avançar com uma visão mais clara. Como disse George Bernard Shaw, as pessoas sempre culpam suas circunstâncias pelo que são. As pessoas que progridem neste mundo são as que se levantam e buscam as circunstâncias que desejam, e se não as encontram, as criam. No dia a dia, uma pessoa responsável é aquela que cumpre seus compromissos, tanto pequenos quanto grandes, e que não evita o esforço nem se exime de seus próprios erros. Não importa se os outros estão vendo ou não. A verdadeira responsabilidade se demonstra quando ninguém mais está lá para nos julgar. Portanto, da próxima vez que sentir a tentação de culpar outros ou de justificar suas ações, lembre-se de que assumir suas decisões é o único caminho para conquistar o respeito daqueles ao seu redor e, acima de tudo, o respeito próprio. Adotar uma atitude responsável não é fácil. Exige um nível de autocrítica e disciplina que só se alcança com prática constante. No final, o respeito que cultivamos com responsabilidade e compromisso é duradouro e autêntico, ao contrário da falsa imagem que poderia ser criada por meio de desculpas. Razão 7. A falta de respeito pelo tempo dos outros. O ladrão invisível da confiança. Imagine que você está esperando um amigo para um jantar importante. À medida que os minutos passam, a ansiedade e o descontentamento aumentam. Finalmente, ele chega 1 hora depois, com um sorriso despreocupado e um pedido de desculpas rápido, enquanto você tenta manter a calma. Parece familiar? A falta de respeito pelo tempo dos outros é como um ladrão silencioso que rouba algo que não podemos recuperar: o tempo. E a realidade é que, cada vez que alguém se mostra indiferente ao tempo alheio, está transmitindo uma mensagem clara: meu tempo é mais importante que o seu. A impontualidade constante não apenas reflete falta de respeito, mas também mina a confiança na pessoa. Psicologicamente, o tempo é um recurso valioso e, por isso, associa-se a sentimentos profundos de valor e respeito mútuo. Um estudo da Universidade de San Diego destacou que as pessoas pontuais são vistas como mais confiáveis e competentes, e não é por acaso. Quando você chega a tempo, mostra que valoriza o compromisso com a outra pessoa e que o tempo dela também tem um valor importante em sua vida.
Embora seja fácil cair em desculpas como o trânsito ou os imprevistos, a realidade é que a impontualidade muitas vezes reflete uma falta de planejamento e organização. Para mudar esse hábito, poderíamos encarar o tempo como um recurso limitado que merece ser gerido de forma consciente. Aqui estão algumas estratégias úteis para desenvolver uma atitude de respeito pelo tempo dos outros. A regra dos 10 minutos. Tente chegar ao local do encontro cerca de 10 minutos antes do horário combinado. Isso não apenas garante que você chegará na hora, mas também lhe dá uma margem para imprevistos sem afetar os outros. Seja realista com seus horários. Se você sabe que precisa de meia hora para se arrumar, não tente fazer isso em 15 minutos. Subestimar o tempo necessário para se preparar só aumenta o estresse e a probabilidade de chegar atrasado. Não assuma compromissos em excesso. Aprenda a dizer não quando sua agenda já estiver cheia. Comprometer-se em excesso só fará com que você chegue atrasado e transmita uma impressão de desorganização. Use alarmes estratégicos. Aproveite os alarmes do seu telefone para lembrá-lo de reuniões ou compromissos importantes. Ter um lembrete visual pode ajudá-lo a gerir melhor seu tempo e evitar esquecimentos. Prepare o necessário com antecedência. Deixar tudo pronto na noite anterior pode economizar tempo e evitar contratempos de última hora. Roupas, chaves, documentos ou qualquer coisa de que precise devem estar prontos para amanhã. A falta de respeito pelo tempo dos outros é uma daquelas atitudes que parecem insignificantes, mas que, com o tempo, podem corroer o respeito que os outros têm por você. No final do dia, manter um compromisso com a pontualidade é um ato de integridade que afeta não apenas a forma como os outros o percebem, mas também a forma como você se percebe. Ser pontual e respeitoso com o tempo dos outros não é apenas uma cortesia. É uma maneira de mostrar que você valoriza as pessoas e que leva a sério seus compromissos. Então, da próxima vez que sentir a tentação de chegar atrasado, lembre-se, você quer ser alguém em quem se pode confiar ou alguém que os outros evitam. Razão 8. A incapacidade de escutar. Um silêncio que diz mais que 1000 palavras. Imagine que você está em uma reunião importante. Alguém expõe uma ideia, mas, em vez de escutar, você está ocupado pensando no que vai dizer em seguida. Esse hábito de não escutar é mais comum do que pensamos, e embora pareça inofensivo, pode afetar profundamente os relacionamentos e o respeito que os outros têm por nós. A capacidade de escutar com atenção é uma ferramenta poderosa que demonstra respeito e interesse genuíno pelos outros e nos ajuda a construir relações mais sólidas e significativas. Dale Carnegie, em seu famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, relata uma história em que, em um jantar, decidiu focar em escutar um especialista em botânica. Carnegie não sabia muito sobre o assunto, mas escutou ativamente, fez perguntas e demonstrou interesse genuíno. No final da noite, o botânico disse que ele era uma das pessoas mais interessantes com quem já havia conversado. A ironia é que Carnegie mal disse uma palavra. Essa história nos ensina que a arte de escutar pode nos fazer parecer mais interessantes e atenciosos, simplesmente ao mostrar interesse pelos outros. Como podemos melhorar nossa habilidade de escutar e sermos melhores ouvintes? Primeira, pratique a escuta ativa. A escuta ativa é mais do que apenas ouvir palavras. Trata-se de captar a mensagem, os sentimentos e as intenções por trás do que é dito. 1. Visualize-se como um detetive tentando descobrir a verdadeira mensagem, o que motiva a pessoa a compartilhar isso em particular. 2. Evite pensar na sua resposta. É tentador preparar o que vamos dizer enquanto o outro fala, mas isso só nos desconecta do presente. Ao resistir a essa impulsividade, você poderá captar melhor o que a outra pessoa está comunicando. Faça perguntas relevantes. Interagir com perguntas mostra que você está envolvido e que valoriza o que a outra pessoa está dizendo. É como um jogo de ping-pong, onde ambos participam ativamente, mantendo o fluxo da conversa de forma dinâmica e equilibrada. 4.
Evite interromper. Interromper é uma forma de dizer: o que tenho a dizer é mais importante do que o que você está dizendo. Ao deixar que o outro termine de falar, você mostra respeito e faz com que o interlocutor se sinta valorizado. Quinto, mostre empatia. A empatia é o núcleo de uma boa escuta. Colocar-se no lugar do outro ajuda a compreender não apenas as palavras, mas também as emoções e motivações por trás delas. A escuta ativa não só fortalece as relações pessoais e profissionais, mas também o torna uma pessoa mais respeitada e valorizada. Da próxima vez que estiver em uma conversa, lembre-se de que escutar é uma ferramenta que não só abre portas, mas também é uma demonstração de respeito. Como disse o filósofo Epicteto, temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Você será aquele que fala sem parar ou aquele que escuta com interesse, fazendo com que a outra pessoa se sinta realmente ouvida? Razão 9. A falta de autenticidade. Quem você realmente é? A falta de autenticidade é como viver todos os dias com uma máscara, uma camada de falsidade que acaba exaurindo quem a usa e confundindo os que o rodeiam. Esse fenômeno, às vezes chamado de síndrome do camaleão social, surge quando tentamos nos adaptar tanto às expectativas alheias que perdemos o contato com nossa essência. Imagine conhecer alguém que muda constantemente de personalidade, dependendo da situação. No início, pode parecer impressionante, até adaptável, mas com o tempo se torna desgastante e desconcertante. Como confiar em alguém que parece não saber quem realmente é? A autenticidade, por outro lado, é ser fiel aos seus valores, crenças e à sua essência. O filósofo grego Heráclito disse: "O caráter é o destino do homem." Isso significa que nosso verdadeiro ser, nossa identidade e princípios são os que moldam o caminho de nossa vida. Se nos abandonamos para nos encaixar em moldes externos, não estamos enganando apenas os outros, mas também a nós mesmos. Um estudo da Universidade de Cambridge revela que pessoas autênticas, ou seja, aquelas que se mostram como realmente são, reportam níveis muito mais altos de satisfação e bem-estar em seus relacionamentos. Isso ocorre porque, ao ser autêntico, você constrói laços sobre uma base sólida. Não precisa se preocupar em lembrar qual papel desempenhou em cada situação ou com cada pessoa, e isso traz uma liberdade genuína a cada interação. Como ser autêntico. Sem perder o rumo. A autenticidade não significa expor cada pensamento sem filtro. A verdadeira autenticidade é uma prática de viver conforme seus valores, expressar suas opiniões de maneira genuína e respeitosa e construir relações com base na honestidade. Aqui estão alguns passos para integrar a autenticidade em sua vida. 1. Conheça a si mesmo. Dedique tempo para descobrir seus valores, interesses e limites. Isso permitirá que você saiba no que acredita e o que deseja representar. A autenticidade começa quando você tem clareza sobre quem é. 2. Evite a comparação. Em um mundo onde estamos constantemente expostos às conquistas dos outros, é fácil se perder em comparações. Lembre-se de que a autenticidade significa celebrar suas próprias vitórias, sem tentar ser ou ter o que os outros têm. 3. Comunique-se com honestidade. Não se trata de ser brutalmente honesto sem consideração, mas de expressar seus pensamentos e sentimentos de forma genuína e respeitosa. Isso fortalece a confiança com quem está ao seu redor. 4. Pratique a autenticidade com pequenos atos diários. A autenticidade se constrói nos detalhes do cotidiano. Cumprir suas promessas, reconhecer seus erros e assumir a responsabilidade por suas decisões. Esses pequenos atos constroem a imagem de alguém confiável e verdadeiro. Seja coerente. A coerência entre o que você diz e faz é uma marca de autenticidade. Alinhe suas ações com suas palavras e verá como sua autoconfiança e o respeito dos outros por você se fortalecem. A autenticidade não é apenas a chave para conquistar respeito, mas também para criar relacionamentos significativos e duradouros.
Ao ser você mesmo, permite que outros se conectem com você de uma maneira profunda e sincera. Como disse Oscar Wilde, seja você mesmo, todos os outros papéis já estão ocupados. Reflexão final. No fim do dia, mais além das razões e conselhos, a verdadeira mudança começa com uma reflexão profunda. Até que ponto nossas ações e atitudes refletem quem realmente somos? Quanto do que projetamos aos outros é uma extensão autêntica de nossa essência? E quanto é um reflexo das expectativas, inseguranças ou padrões que carregamos sem questionar? Cada um de nós vive em um espaço onde as relações e o respeito mútuo podem construir ou desmoronar nossos valores e nossa paz interna. Então, quantas vezes paramos para avaliar se nossos comportamentos convidam ao respeito genuíno ou, sem perceber, nos afastam disso? E mais ainda, quão conscientes estamos das sutilezas que constroem ou desgastam a imagem que projetamos? Talvez o verdadeiro desafio não esteja apenas em mudar comportamentos, mas em alinhar nossa vida interior com o que esperamos receber do mundo. É um caminho de introspecção que só cada um pode percorrer, descobrindo seus próprios limites e valores. Estou ansioso para conhecer suas histórias de superação sobre esse tema. Compartilhe suas vitórias, seus desafios e suas experiências. Se não souber o que comentar, escreva. Meu valor não depende da aprovação dos outros, para mostrar que concluiu nossa sessão. E não se esqueça de se inscrever se este conteúdo ressoar com você e com seus valores para viver com sabedoria estoica. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de expandir seu entendimento do estoicismo com novas sessões recomendadas. Até nos encontrarmos de novo, lembre-se, você é o único dono de sua percepção, o criador de sua paz e o guerreiro de sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.